Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. E eu já quero agradecer desde já a todos, em nome de Jesus, que vão estar acompanhando esta live, né, queridos? Deus é fiel. E antes de qualquer coisa, queridos, vamos orar. Vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Eu creio que o Senhor preparou estes momentos a qual nós vamos estar aqui falando algo da parte do Senhor. Eu creio que Deus, Ele preparou estes momentos para falar conosco, para nos encher da sua presença, e que eu quero crer que dia após dia Ele há de direcionar as nossas vidas mais e mais. Amém? Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor Deus, por mais esta oportunidade, por mais um dia de vida. Te agradecer, Senhor Deus, pois mais uma vez nós podemos abrir os olhos, nós fomos contemplados com a vida. E eu te agradeço, Senhor, muito obrigado. Como das outras vezes, Pai, eu venho te pedir neste começo de tarde que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha e direciona-me em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, propósito a qual tu tens, Senhor Deus, preparado para esta tarde. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres, aquilo que tu tens para nos ensinar e direcionar. Toma agora toda a mente e coração em tuas mãos, e que nada, Senhor Deus, possa tirar a nossa atenção, para que possamos ouvir o teu querer e a tua vontade. E também te pedimos, Pai, não queremos apenas ser ouvintes, mas queremos guardar, cumprir e praticar a tua palavra em nossa vida. É o que eu te peço, meu Pai. E desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor novamente a todos aí. E antes de começar a ministrar, querido, também eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão aí nos ajudando, né, com 10 reais acerca do aluguel. Eu iria colocar uma caixa que eu tenho, que é essa aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, eu lembro que quando eu comprei ela, eu comprei para me pregar, né, colocar numa praça, pregar, ou colocar dentro de casa, colocar um microfone e sair pregando, né, o evangelho. E este mês eu confesso aos irmãos que aconteceram algumas situações que só Deus. E estávamos sem nada, sem para comprar, para pagar o aluguel e essas coisas. E eu decidi vendê-la. E aí eu postei na internet, um irmão disse: pastor, não se desfaça das suas coisas. Junte pelo menos 10 a 20 pessoas. Se cada uma der 10 reais, o senhor consegue inteirar o seu aluguel. Eu disse amém, querido, porque nós pagamos 500 reais de aluguel, ainda pagamos água ainda. Aí temos a despesa da internet, temos despesas com remédios, né, e outras contas adjacentes que temos, né, como toda pessoa tem. E infelizmente esse mês, querido, não só esse mês, eu creio que eu vou enfrentar uma luta aí, mas Deus no comando. E aí todo mês eu creio na providência do Senhor, até que essa situação venha a ser resolvida. Então eu estou crendo, queridos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus já conseguimos aí mais de 50%, né, do valor, né? Alguns amigos
irmãos do bairro onde eu morei há um bom tempo, lá no São Raimundo, e alguns amigos, até mesmo aqui do Jorge Teixeira e outros de Petrópolis, né, têm nos ajudado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus, que puderam estar nos ajudando. Eu creio que Deus há de te abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém? Pegue a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus. Você já leu a Bíblia hoje? Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 21. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo foi escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo de número 21. Vamos ler a partir do versículo 28. Mateus 21, versículo 28. Amém, meus irmãos? Está escrito assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, se arrependendo, foi. E dirigiu-se ao segundo e disse-lhe: vai trabalhar na minha vinha? E respondendo, ele disse: eu vou, mas não foi. Disse-lhes o Senhor: em verdade vos digo, quem fez a vontade do Pai? E aí disseram: o primeiro. E em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus filhos? Queridos, eu tenho plena convicção que você já teve a oportunidade de ouvir esta palavra, aonde Jesus contava uma parábola dizendo que um certo homem tinha 2 filhos, e ele chamou um dos filhos e disse: vai trabalhar na minha vinha. E este filho disse: eu não vou. Só que passado um determinado tempo ele se arrependeu e foi. E em contrapartida ele chegou com outro filho e disse: vai trabalhar na minha vinha. E o outro filho disse: eu vou. Mas ele não foi. E aí Jesus Cristo diz assim: quem você acha que fez a vontade do Pai? Pelo que lemos, logicamente, o primeiro, que embora ele tenha dito que não ia, mas foi. E é justamente sobre este texto, ou melhor dizendo, sobre esta atitude, é que o Senhor bradou em nosso coração para estar ministrando neste começo de tarde. Eu quero dizer algo a você, meu amado irmão, que eu já disse, eu creio que em algumas outras ministrações, mas eu quero que você ouça isso agora. As tuas atitudes gritam muito mais alto do que a tua voz. Vou dizer de novo: as tuas atitudes gritam muito mais alto do que a tua voz.
É por isso, querido, que faço minhas as palavras de um grande pregador. O reino de Deus, ele não é e nunca foi e nunca será apenas palavras, apenas falácia. O reino de Deus nunca será isso. Por que, pastor, você está falando isso? Porque falar é fácil. Falar, todo mundo fala. A questão não é você falar. A questão não é você dizer. Porque eu e você, querido, somos observados não apenas, escute isso, não apenas por aquilo que sai daqui, mas somos principalmente avaliados por Deus e pela sociedade onde vivemos, não apenas por aquilo que sai daqui, mas por aquilo que está aqui dentro e pelas atitudes que tomamos. Eu tenho certeza que você já ouviu isso de alguma outra forma, ou até mesmo da mesma forma, mas escute novamente para que a gente possa assimilar esta palavra, fazer uma autorreflexão e praticá-la em nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse a princípio, o Evangelho nunca foi e nunca será apenas falácia. Evangelho, atitudes, reino de Deus são atos. É você verdadeiramente tomar uma posição e agir em relação a essa atitude. A palavra mesmo, escute, a palavra mesmo oração é a junção de duas palavras. Orar significa falar com Deus, ter relacionamento com Deus, e ação é justamente a tua atitude física em relação àquilo que externou as tuas palavras. E aí, querido, quando você entende, compreende isso, nós temos que verdadeiramente colocar isso em prática. O que Jesus Cristo ele faz, né, quando ele vai escolhendo os seus discípulos? Você percebe que quando Jesus Cristo passa e ele chama os discípulos, ele estende a mão e diz: vem e me segue. Jesus Cristo lançou uma palavra em direção a Pedro, em direção a Mateus, em direção a outros: vem e me segue. E aí você percebe que eles tiveram a atitude de acompanhar a Jesus. Se eles permanecessem no mesmo lugar que eles estavam, era uma escolha deles. O próprio Cristo diz na sua palavra o seguinte: que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esta palavra quiser está dando um entendimento de escolha. Se alguém quiser, se você quiser me seguir, é uma escolha sua. Só que essa escolha vai para que você tenha essa escolha, para que você faça essa escolha, existem algumas condições. Qual é? Quer me seguir? Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Isso são escolhas, são atitudes.
E como é que eu vou negar a mim mesmo? É justamente escolhendo seguir os exemplos de Cristo, fazendo a sua vontade. Não é apenas dizer, Senhor, eu sou o teu seguidor. Infelizmente nós temos muito por aí. Se você conversar com algumas pessoas, você conhece aquilo? Conheço. Eu conheço a Jesus. Não, eu sigo a Jesus. Jesus está dentro do meu coração. E aí você percebe a pessoa dizer que segue Jesus, falar que segue Jesus, dizer que ama Jesus, mas se você observar para as atitudes que esta pessoa tem, para a forma que esta pessoa conduz a sua vida, se você observar a maneira que esta pessoa vem se comportando, você percebe que tem alguma coisa errada. Você percebe que alguma coisa não está batendo. É justamente por isso que Jesus Cristo também deixou escrito em sua palavra que você vai conhecer uma árvore pelos frutos, pois estes frutos são verdadeiramente a consequência, são verdadeiramente a prova fiel e verdadeira que esta árvore, o fruto desta árvore foi plantado. Quando você, por exemplo, planta arroz ou planta limão, você vai colher limões. Quando você planta uvas, você vai colher uvas. Não existe a menor possibilidade de você plantar uva e colher abacaxi. Não existe isso. É por isso que o falar é fácil. É por isso que muitas pessoas dizem assim, isso é exigido de muitos servos de Deus e homens de Deus. E escute o que eu vou lhe dizer, querido. Esta exigência que eu vou mencionar aqui agora, ela não é nada mais, nada menos que a nossa obrigação, querido. Que exigência é essa, pastor? É você procurar vivenciar Cristo em sua vida, para que aquilo que tu fala verdadeiramente seja ali vaticinado, implícito, como verdadeiramente as tuas atitudes. Não é apenas você dizer eu sou cristão, é as pessoas olharem para a tua vida e verdadeiramente verem que você vive como cristão. Olha que interessante o texto que eu li. O texto que nós lemos diz que este homem ele tinha uma vinha, e este mesmo homem também tinha 2 filhos. E estes filhos estavam em casa, e este homem chega para os 2 filhos, tanto para um quanto para outro, até mesmo de forma individual. Eu perguntei, Senhor, por que o pai não chegou para os 2 filhos juntos, falando juntos com ele? E o Senhor disse, não, meu filho, aquilo que eu tenho para falar com o meu filho, eu falo com ele individualmente. Pegou o mistério aí, irmão? Se Deus tem algo para falar para você, Ele fala com você. Ele fala individualmente com você. Ele pode, e entenda, Ele pode usar profetas para falar com você? Pode. Deus, Ele pode falar de inúmeras formas com você.
Ele pode usar profetas, ele pode falar com você em um louvor, e ele pode falar com você principalmente, escute isso, através da palavra. É a maior e melhor profecia que Deus tem para nós, é a sua palavra. Então, quando o pai chama os filhos, ele diz assim: olha, vai trabalhar na minha vinha. Só que um disse o que? Eu não vou. Só que em seu coração ele se arrependeu. E o que me chama a atenção é justamente isso, querido. Porque, embora ele tenha dito nos seus lábios que ele não iria, dentro do seu coração ele se arrependeu e foi. Ele tomou uma atitude diferente daquilo que ele havia dito para o seu pai. Só que uma atitude benéfica. E o que é interessante é justamente isso, querido. Porque existem muitas pessoas como o outro filho, aonde o pai disse: meu filho, vá trabalhar na minha vinha. E ele disse: não, papai, pode deixar que eu vou. E ele não foi. Infelizmente, temos muitas pessoas, querido, em nosso meio assim. Diz que faz, mas não faz. E o que é interessante é que estas pessoas, elas são, Senhor, me perdoa, elas são hipócritas, pois elas gostam de cobrar os outros, elas gostam de exigir dos outros algo que elas mesmas não fazem. Elas exigem de A, B e C uma santidade que elas mesmas não têm. Irmão, só tem que ler mais a Bíblia. Aí pergunta dessa pessoa se ela lê. Irmão, só tem que orar mais. Verifica se essa pessoa pelo menos ora. Irmão, só tem que se comportar e se vestir de forma adequada. Verifica como é que essa pessoa se comporta. Pois não adianta nada o externo demonstrar uma coisa. Irmão, são tantas palavras que se encaixam com essa atitude desses dois filhos. Não adianta nada você demonstrar uma santidade externa, sendo que internamente é outra coisa. A pessoa, digamos, a pessoa externamente, você olha, é um santo de Deus, é uma santa do Senhor. A saia vai até lá embaixo, cuidado. A Bíblia diz que a prostituição está na beirada das tuas saias. E eu fico pensando no seguinte, querido, que muitas pessoas não conseguem justamente se firmar no Senhor, justamente por causa de pessoas que julgam, de pessoas que apontam os dedos. Muitas pessoas falam muito, falam demais, e por falarem demais, por apontar o dedo demais, por julgar demais, sabe, fica difícil. Fica muito difícil. Perdão, eu estava olhando uma coisa aqui. Fica muito difícil. Então, quando aquele jovem
disse para o pai que ele não ia, mas ele foi, a atitude dele demonstrou sua obediência ao pai. Se quer saber quando você está obedecendo ao pai, quando você está bem com o pai, verifica as tuas atitudes. Faça uma autoanálise. Faça uma reflexão de si mesmo. E ao fazer uma reflexão de si mesmo, pare de observar as atitudes dos outros e olhe para as suas. E busque mais ter atitudes como a de Cristo. Jesus Cristo disse: perdoe. Jesus Cristo disse: se alguém te chamar para ir 1 milha, vá com ele 2. Jesus Cristo disse: se alguém te vier por emprestar, você tendo como, não se desvie do seu caminho, mas empreste, e não queira ter em troca, não queira ter de volta logo. Jesus Cristo disse que se alguém te ferir numa face, vira-lhe a outra face. Jesus Cristo disse que se alguém quiser tomar a tua túnica, dê também para ele a sua capa. Queridos, o que faz a diferença na vida de um cristão não é aquilo que ele fala, mas é aquilo que ele faz. E quando eu digo fazer, não é fazer se promovendo. Tem crente que gosta de fazer, eu vou colocar entre aspas, de fazer, mas se promover. Ele diz: está vendo? Eu faço, eu sou cristão, eu faço. Mas esse eu faço tem segundas intenções, sabe quais? Ele quer ser aplaudido, ele quer ser reconhecido por aquilo que ele tem feito. E se você faz o bem procurando ser reconhecido pelos outros, cuidado. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse que você já recebeu seu galardão aqui na terra. Não existe nenhuma benfeitoria nisso. Por isso que Cristo diz na sua palavra que aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não saiba. E outra, escute, querido, escute o que eu estou lhe dizendo. Não estou aqui falando de algumas organizações ou outros grupos que, quando ajudam uma pessoa ou pedem ajuda a uma pessoa, né, elas não possam divulgar esta ajuda. Aí já é outra coisa. Eu estou falando de pessoas individuais que, quando fazem uma benfeitoria a alguém, querem aplauso. Isso não provém de Deus. Então, que possamos, queridos, em nome de Jesus Cristo, que possamos ter atitudes de cristão, que possamos seguir o exemplo de Cristo. Muitas pessoas têm aquela palavra onde Cristo diz que se alguém te der uma tapa numa face,
você deve virar outra. As pessoas dizem, eu vou ser besta para outras pessoas. A questão não é você ser besta ou você se fazer de desentendido. A questão não é essa. A questão é que você, como cristão, deve demonstrar atitudes que sejam de acordo com a fé que você professa. Se você arruma confusão, se você é daqueles crentes que arruma confusão, é daqueles que você briga por qualquer coisa, Deus o livre, lá vai. Se arruma confusão, irmão, tem pessoas que arrumam confusão dentro da igreja até porque alguém sentou na cadeira que ele senta. Dá licença, irmão, você sentou no meu lugar. Você acredita? Parece que a gente voltou na época do colégio. Não tem a época do colégio? No colégio a gente fazia esse tipo de coisa. A gente tinha o nosso lugar e quem sentava dentro da... Ei, dá licença aí, meu irmão, você sentou no meu lugar. Você diz assim, você diz pra mim, escute isso. Você diz pra mim que isso não acontece? Acontece, meu irmão. Até hoje acontece uma coisa que eu costumo dizer o seguinte, que isso é mais responsabilidade dos pais do que dos filhos. Mas eu já pude até assim, eu não pude ver, mas eu tenho certeza que já teve adulto que fez isso. Que é você pegar e grudar o chiclete debaixo da cadeira da igreja. E diz que tá mastigando o chiclete aqui, tirou o chiclete, não quer jogar no lixo. Em vez de jogar no lixo, gruda na cadeira. Aí olha só como é que é as coisas. Gruda o chiclete na cadeira e levanta falando em línguas. Irmão, eu não sei não, olha. Você não tem zelo pela casa do Senhor, mas na hora do movimento tu tá rodando, tu tá relampejando, tu tá pegando fogo, né? Chega atrasado no culto, o culto começa às 7h30, tu chega às 8h20, e quando chega, já chega no mover, no poder, já ouve a palavra, terminou, e quando dá 9 horas em ponto, tu já fica olhando pro relógio e diz, rapaz, tá na hora de terminar. E aí dentro do teu coração, você acha que você não fez mais? Não, eu já fui pro culto, já fiz minha obrigação. Já fui pro culto, eu trabalho muito durante a semana, eu tenho que descansar. Que atitudes são essas? Então você que está me ouvindo, se você vive uma situação assim, faça uma autoanálise, verifique aonde está errando e diga, Senhor, eu não quero ser aquele filho que abre a boca e fica só falando. O segundo filho disse, não papai, pode ficar tranquilo que eu vou. E ele não foi. Ele não foi. Não seja como esse filho. Não seja aquele filho que apenas fala. Seja aquele filho que guarda a palavra do Senhor no coração para não pecar contra ti. Seja esse filho. Pois a minha Bíblia diz que a tua boca só fala aquilo que o teu coração está cheio. E se o teu coração está cheio da palavra, é sinal que esta palavra
ela vai se exteriorizar não apenas em sons, ela vai se exteriorizar em atitudes. Não será necessário você demonstrar que ora. As pessoas vão ver em você o Espírito Santo, o Espírito de alguém que ora. Não será necessário você dizer por aí, ou você abrir a boca e sair dizendo que é um homem de Deus, que você é cheio, que você é usado, que você, sabe, tem intimidade com Deus. Não será necessário você dizer isto. O brilho de Cristo irá irradiar de você. E aí sim, a Bíblia mesmo nos diz que então você conhecerá a diferença daquele que serve e daquele que não serve, daquele que faz a vontade do Pai e daquele que não faz, daquele que diz que é alguma coisa, mas não é. Eu lembro de uma ministração que o Senhor nos deu há um tempo atrás, e o que é interessante é que dizia assim: tem gente que pensa que é, mas não é. Tem gente que pensa que tem, mas não tem. E tem gente que pensa que vai, mas não vai. E olha só que interessante. Quem pensa que tem, mas não tem, é igual aqueles filhos dos profetas que observavam Paulo, e quando Paulo expulsava demônios, eles ficavam observando. Aí eles viram um rapaz com espíritos imundos, o espírito imundo, eles se aproximaram dele e disseram: eis que vos esconjuro em nome de Paulo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles assim e disse: olha, eu sei quem é Jesus. Ele disse: olha, eu conheço a Paulo e bem sei quem é Jesus. Vocês quem são? Pensavam que era alguma coisa, mas não era. Aquele que pensa que tem, está enganado, está que nem Sansão. Brincou demais com o pecado, e Dalila dizia: lá vem os filisteus. E ele partia para cima e derrotava os filisteus. Até que chegou um determinado ponto onde ele entregou o segredo. Dalila foi lá e cortou o cabelo dele. E aí ela disse: lá vem os filisteus. E ele disse: não se preocupe, Dalila, como das outras vezes, eu vou levantar e vou partir para cima desse povo, e acabou. E aí vem um versículo na Bíblia que diz: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Pensava que tinha e não tinha. E esse último agora, infelizmente digo isso, é o mais triste. É aquele que pensa que vai, mas não vai. Pois essa pessoa que pensa que vai, mas não vai, são aquelas pessoas que vivem de palavras, mas suas atitudes não condizem com essas palavras. Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí você me pergunta: pastor, qual é a vontade de Deus? Querido, escute uma coisa.
Lembra o que eu disse? O reino de Deus, o evangelho, ele não é falácia, é atitude. Certa vez Cristo estava separando ovelhas de bodes. Bodes para a esquerda, ovelha para a direita. E quando Jesus Cristo olhou para a direita, disse: Vinde, benditos de meu Pai, entrai para este reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E eu vos digo por quê. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estive doente e foste me ver. Eu estive preso e foste me visitar. E aí você pergunta, aí as pessoas perguntam: quando nós fizemos isso? E Jesus Cristo diz: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, estão fazendo a mim. Então que as nossas atitudes possam gritar muito mais alto que as nossas palavras. Seja um cristão genuíno e verdadeiro, não apenas de dizer que é cristão, não apenas de falar que é evangélico, mas que as tuas atitudes demonstrem isso. Que as pessoas possam olhar para você e não apenas ver uma figueira cheia de folhas bonitas e que ao se aproximar constatar que não tem nenhum fruto. Amém, queridos? Você recebe essa palavra, você pode dar glória a Deus por essa palavra. Deixa eu orar pela tua vida. Você que está me vendo agora, que deseja aceitar a Jesus, eu quero orar por você. Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta vida. Por esta vida, Senhor, que está aceitando a Ti, Senhor, como único e suficiente Salvador. Abençoa, guarda, livra, protege ela de todo mal, direciona ela através da sua palavra. Que ela possa ser luz para a sua casa e que toda a sua família seja alcançada através da sua vida e de seu testemunho. Pai, também te peço por esta pessoa que viu esta live até este momento, aquele que adentrou a live, aquele que participou conosco. Tu conhece a necessidade de cada um. Abençoa poderosamente, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que maravilha estar com vocês. E eu peço a você, esteja conosco amanhã em mais uma oração em palavra ao meio-dia. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos que estiveram aí na live. Irmã Raimunda Cristina, que Deus abençoe. Irmã Raimunda Ferreira, que Deus abençoe. Leane Maia também, filha, que Deus abençoe. Irmã Thelma Silva, Diaconisa Erimara, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Ana Botelho, Deus abençoe. Irmão Frank, Glauci Guerra, Joshua Vilaça. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmã Cicleia. Deus abençoe minha filha. Que o Senhor guarde e proteja vocês. E até amanhã, com mais uma oração e palavra em nome de Jesus.